Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui nessa bancada com a Ijuí Shop TV, transmitindo para toda a região, todo o Brasil, todo o estado, por que não? Já falamos isso outra vez. Aqui com, não sei se vocês percebem, vim a caráter hoje para ver se vocês entenderam que modalidade de raquete hoje a gente vai conversar. Aqui com essa turma bacana, vamos trocar uma ideia a partir de agora com o beach tênis. Esse esporte que está tão em voga aí na nossa região, no nosso Brasil, com essa extensão litorânea que a gente tem, né, e que traz essa possibilidade de a gente ter de ponta a ponta do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Né? A gente vai trazendo aqui 3 convidados muito bacanas para conversar com a gente. Começando aqui com o Vini Valau, nosso parceiro aqui, jogador quase profissional, que eu fiquei sabendo aqui nos bastidores aqui, que a gente tem um pessoal top aqui para conversar. O Júlio Beal, que está aqui, referência na nossa região, com o clube, como atleta, como incentivador, e com a Sheila Pascoal, tá? Que está aqui também representando as gurias, aí que a gente estava conversando aqui antes do programa iniciar, em relação às duplas mistas, né? E como o beach nos proporciona, agora eu posso tirar o óculos, tá? já detectaram que o esporte é o beach tênis. Então, a gente estava conversando aqui num papo particular que, como a gente tem essa possibilidade de jogar o beach tênis mais em dupla do que outro esporte de raquete, né? Me parece aqui foi um consenso geral em relação a isso. Mas a gente vai chegar nesse ponto porque eu queria que cada um de vocês se apresentasse, dissesse o nome, de onde reside, e há quanto tempo joga o paddle, não, o beach. A gente confunde porque eu jogo o paddle, jogo o beach, como você sabe, aqui é um esporte de raquete, tá? É os 3, com o 4 que a gente vai trazer o pick and ball também aqui para conversar, né, Júlio? Uhum. Então, Júlio, começa por ti e te apresenta aí para essa turma aí que está interessada em saber. Beach tênis hoje. Então, boa tarde a todos, tá? Meu nome é Júlio Beal, eu sou atleta de beach tênis, professor de beach tênis, também possuo um clube de beach tênis e, como ele disse, acho que aqui em Juí eu fui o pioneiro, o incentivador na região, né? Eu jogo beach tênis desde 2014, eu tive a possibilidade de morar uns aninhos no Nordeste, né? 2014, pô, já tempo, hein? Tempo, hein? Vou para 10 anos de história. Tu tá longe. Fui fazer um ano sabático, acabei ficando uns 3 lá, conheci o beach tênis, me apaixonei e acabei largando os outros esportes na época de raquete. Tu conheceu o esporte lá? Em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Eu imaginava que era isso aí e agora tu me confirma. Sheila, te apresenta. Sou Sheila Pascoal, boa tarde. Então, eu sou uma praticante de beach tênis, né? Não me considero uma atleta. Fazem aí quase 2 anos praticando esse esporte aí que conquistou meu coração. Quase 2 anos. Júlio, quem pratica 2 anos esse esporte é um atleta? Aqui então a nata do beach tênis aqui. A Sheila é nossa melhor atleta feminina, posso dizer com certeza. Ela se puxa, ela treina, ela participa dos torneios, traz caneco sempre, né? Isso aí. Esta ela, né? Ela não é atleta. E sou canhota ainda. Mas aí é o que todo mundo quer numa dupla, seja qual for de raquete, né? Isso aí. Vini, Valau. Conta um pouquinho da tua história aí dentro do beach para nós. Sou Vinícius Valau, então tô um pouquinho a menos tempo aí no beach, tô há 1 ano jogando. Meio atleta, meio entusiasta, né? Mas é um esporte que me conquistou esse ano aí, 2023. Eu vim do pádel, né? Nunca joguei outros esportes de raquete, joguei o pádel. Tênis nunca jogou, por exemplo? Tênis não. Eu até quando eu era bem pequenininho, até cheguei a fazer umas aulas lá, assim, mas bem pouco, né? E daí eu joguei bastante pádel
E daí, quando eu conheci o beach tênis, cara, aí eu me apaixonei. E o pádel eu deixei em segundo plano, a raquete tá abandonada, tênis lá tá parado, e agora é só beach tênis, cara. Joia, joia. Bom, galera, eu anteriormente estava comentando aqui também, porque nós já estamos conversando aqui há uns 20 minutos, que hoje a gente vai ter uma forma de trocar a ideia com vocês, diferente do que no programa anterior. A gente, antes, previamente, conversamos com as pessoas, né? Lançamos algumas perguntas e a gente teve aqui como retorno, vou contar para vocês aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perguntas que foram trazidas aqui pelos... produção, como é que se chama? Os telespectadores do nosso programa. 12 perguntas aqui para a gente, ao longo desse bate-papo aqui bacana, poder dialogar, conversar com eles, obviamente aqui que vão nos responder uma a uma, com a categoria que a gente já viu que a mesa está repleta dessa conversa. E então eu queria conversar, iniciando contigo, Júlio, Certo? trazendo essa informação, que é de uma valia tremenda, que tu dissesse que tu estás há 10 anos com o beach incorporado na tua vida diariamente, e começou longe dos pagos rio-grandenses. Isso mesmo. Tu importou, aliás, tu foi e importou esse gosto pelo esporte. Conta um pouquinho para nós aí como é que essa história bacana que eu já conheço e que faço questão de que toda a turma saiba como isso aconteceu. Bom, em 2014, né, como eu disse, eu fui para fazer um ano sabático, acabei ficando 3 anos. E lá, quando eu cheguei, o pessoal jogava vôlei de praia, lá em São Miguel do Gostoso. Vôlei de praia. Vôlei de praia. O pessoal se reunia ali na praia, ali na frente da pousada, para jogar vôlei. E tinha uma turminha bem legal. Daí, um mês, quando a gente já tava jogando vôlei, fazendo as duplinhas, né? A minha primeira dupla, né? Que é o Remy, que ele é um instrutor de kitesurf, ele disse: olha ali, o pai do Cauliciade, ele tem uma quadrinha ali de areia e ele tem umas raquetes e coisa. Vamos lá conhecer? Eu disse, vamos. Chegamos lá, o primeiro jogo, já ganhamos do velho, do parceiro dele, né? Literalmente sabatinando já. Daí nós dissemos, olha que legal. Compramos uma rede, umas raquetes, umas bolinhas, ficamos um mês, eu e ele, na frente da pousada, jogando. Daí, nesse mesmo clube, em Natal já era mais disseminado, né? O próprio responsável pelo beach tênis no Brasil morava, naquela época, em Natal, então lá era muito forte. Daí foi feito... O foco do beach, vamos dizer assim, que quando iniciou, dá para se falar que foi naquela região Nordeste, por exemplo? Não, começou no Rio, no Brasil, começou no Rio de Janeiro, mas aí foi se disseminando para os estados mais... Claro. Foi primeiro pro Nordeste para depois descer, né? Isso aí. Rio de Janeiro Ele foi subindo, depois desceu. Principalmente nas cidades de praia, né? Claro, eu acho que isso é determinante para o sucesso do beach no Brasil, né? E sim, é evidente que ele iria aparecer mais na região litorânea, né? Isso mesmo. Para depois vir pro Depois interior. vai ter um fato histórico, depois eu vou comentar, mas vamos pegar esse gancho depois. Depois de um mês de beach tênis, acabou o pessoal de Natal organizando um torneio lá em São Miguel do Gostoso. Não era uma etapa do Circuito Mormai, que hoje que é bem conhecido, mas era um torneio organizado pela Mormai, né? Os campeões ganhavam óculos, era chiquérrimo. Uma premiação de óculos naquela época era Sim, sensacional. tá louco. E nós se inscrevemos na categoria, tinha a categoria A, B e C. Nós se inscrevemos na categoria B e pedimos, como é a primeira vez, dá para se inscrever na A também para experimentar? Os caras autorizaram. Nós passamos um final de semana, vou ser bem sincero, extremamente bêbados. O foco não era o título. Não, nós estávamos na diversão, na empolgação. Acabamos ganhando a categoria B e a categoria A. Assim, no primeiro torneio ali. O pessoal ficou louco com a gente. Mas a gente viu que tem esportes que tu tem uma aptidão mais natural, Claro. né? Que pra nós era tranquilo. Inerente a cada pessoa, né? Sim.
E para nós aquilo foi tão natural, e depois a gente começou a seguir, indo em torneios e torneios, participando de etapas ITF. Chegamos a jogar até uns 3 torneios na categoria profissional, lá em cima do Nordeste. Jogamos em Recife. Nessa mesma temporada. Ali, daí na profissional foi já em 2016. Foi em 2016 já que eu cheguei a daí, experimentar, né? Experimentar, porque não ganhei nada profissional, né? Mas pelo menos experimentar, ter essa experiência, sim. Mas então foi assim que foi o meu start no beach tênis. E depois, por exemplo, tu voltou para cá em que momento? E Aí já, que já tá. trouxeste Assim, ó, quando eu voltei para cá em 2017, eu tava, digamos, no meu auge, que eu consideraria do beach, né? Ainda era mais novo também. Só que eu cheguei aqui e daí tentei organizar lá na BB um torneiozinho, assim, para ver como é que tava. Veio uns tenistas, veio um pessoal lá de curiosos. Só que eu organizei assim. Apresentou o pádel a Ijuí. O beach. O beach. Me perdoem se em algum momento aqui eu me confundi. Não, mas até já tinha pessoas, o Rogerinho Dirks já conhecia o beach tênis, já tinha comprado raquetinha. Isso. Já conheciam o beach tênis. Mas eu organizei um torneiozinho lá, só que o nível, sabe, era muito iniciante, assim, e eu não sei se naquela época iria pegar. Certo. Aquela época, então, 2017, né, acabei... Verão? Era verão. Mas naquela época, daí eu meio que fiquei um pouco frustrado, né, por exemplo, que eu tinha todo mundo que eu jogava todo dia, no mínimo umas 3 horas por dia, imagina? E daí vim aqui, daí não ter com quem jogar, sabe? Eu ter que capacitar alguém bem no início, né? Júlio, tu tava no clima. Tava no melhor lugar do mundo para prática do esporte, né? Claro que isso aí faz uma diferença tremenda. E para quem tá lá, né? A gente já tem uma questão, vamos dizer, cultural, até um tempo atrás, que a gente iniciou alguns projetos, né? Desses esportes, tanto beach como paddle também. Piquembol agora está iniciando, é uma nova caminhada, é um novo projeto, é um novo processo, que é natural, né? Mas eu acredito que sim, porque tu estava no lugar mais propício, onde estava iniciando esse projeto, imagino, e trazer diretamente para o Rio Grande do Sul é um desafio. Sim. E continua sendo, né? Porque a gente tem que consolidar mais ainda no interior dos estados, eu imagino, porque ao longo, como a gente não cansa de repetir, ao longo da faixa litorânea, ele já é mais que consolidado. Nas praias onde a gente convive aqui, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem 210 quadras registradas. Eu queria chegar a um número, né? Aí 210 quadras. Na cidade. Na orla ali. Na orla. Isso. Fora em clubes, em condomínios, em outras situações particulares. Deve passar de 300, com certeza. Sim. Eu te confesso que eu morei em Londrina, e tu sabe, e eu tive lá, visito recorrentemente, e eu vi lá nos parques municipais, e não tem praia, tá? Não tem praia em Londrina, é uma cidade muito, muito calor, muito quente. E eu fiz uma constatação, que lá o beach já disparou à frente de qualquer outro esporte. Inclusive, ele superou muito o próprio tênis, que a cidade era forte, né? E temos 119 quadras de beach na cidade. É uma cidade com 600 mil habitantes. A terceira ou quarta maior Porto Alegre, da cidade. na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Quantas quadras que construíram lá também, fora os clubes, né? Aqui. Sim. Eu acho isso fantástico. A gente, tu me conhece, a gente é um incentivador, né? Com esportes de raquetes. Esse programa não é, o nome do programa não é à toa, então a gente acho que tem essa capacidade de colaborar de alguma maneira para que o esporte cresça. Tanto que em 2017, quando eu voltei, eu acabei indo lá pro Bestet, e daí lá que eu me encontrei, que daí fui jogar pádel. Sim. Fiquei jogando pádel, participando em torneios, temos até troféu junto, né? Exatamente. Alô, Santa Rosa! o primeiro torneio lá em Santa Rosa. Exatamente. Então, mas esse é o que é o bacana, né? A gente tá falando aqui especificamente do beach, mas a gente curte como um todo. Eu joguei tênis aqui, confessei para a turma aqui no outro programa que eu já joguei tênis.
mas com essa aptidão que tu comentasse que em relação a cada um tem a sua aptidão maior dentro do seu esporte, a gente opta e tem aquele gosto pessoal também, né? Futebol, a gente vai jogar, jogou quanto tempo? Judô, tu jogou, né? Sou faixa preta de judô também. Olha aí, então a questão do fenótipo nessa parte, ela ajuda bastante. Queria fazer um comentário aqui com a Sheila e te perguntar, Sheila, me conta pra turma aqui, esse teu gosto veio repentinamente, tu experimentasse, essa pergunta básica para todo mundo que a gente faz aqui, é a mais básica. Como tu conheceu? O que te levou? Qual é o prazer que tu tens em relação ao beach, que é um esporte de raquete? Pois bem, eu nunca tinha praticado esporte de raquete, né? E só pratiquei esporte, vôlei e basquete no tempo de escola. Então, para mim, é um mundo totalmente novo, né? Praticar um esporte e socializar, então, falando assim, um esporte onde tu pratica com outras pessoas. Eu fazia academia, gostava de caminhar, fazer aeróbico, somente isso, né? Então, o prazer de tu fazer esse esporte, da competição, do teu desenvolvimento dentro do esporte, ele te traz muito, muito mais prazer do que praticar um esporte sozinha, né? Claro. Então, para mim, é algo novo, mas que tá sendo sensacional. Há 2 anos. Há 2 anos. Uhum. Modesta. Praticamente a participante dos torneios que leva troféu para quase sempre para casa. Quase sempre. Tem uma coleção lá de troféu lá em casa. Que bacana. E o que tu... E não é uma coleção? Que é isso? Humildade, né? Não, a gente tá bem. A gente tá bem aqui, hein, Vini? Hein? Mas lembrando, né, várias categorias nessa caminhada de 2 anos. Claro, era exatamente essa a pergunta que eu ia te fazer. Isso é uma caminhada, né? Porque ninguém dificilmente, a não ser o Júlio, que já começou ganhando o torneio dos Bambambam, onde ele estava. Essa trajetória, né? Eu confesso que assim, ó, eu não comecei, vamos lá, o Júlio também pode falar, porque o Júlio, eu comecei e aprendi lá as primeiras aulas, o meu primeiro contato com o beach foi com o Júlio sendo meu professor. E eu confesso, assim, que eu não tinha uma habilidade de início, né, Júlio? Sim. Tipo, totalmente. Ainda a única canhota na turma, ela rodando entre 6, a única canhota, daí sempre atravessada, né? Totalmente atravessada, não tinha nenhuma habilidade. Noção Zero. raquete. Zero. Nem eu um lembro. ping-pong? Tu Nada, nunca. Tanto que eu nem tenho habilidade até hoje com ping-pong. Tu é do beach. Eu sou do beach, com certeza. Eu nunca joguei pádel também. Isso eu me orgulho em dizer, porque sim, eu sou do beach tênis, né? Então nunca 100%. 100%. Aí foi no beach que eu aprendi a jogar, né, um esporte de raquete, exatamente. E aí tu vai desenvolvendo, tu vai querendo melhorar, tu vai querendo aumentar o teu nível. Então, por isso que eu digo, eu comecei lá como, né, nos torneios, então, torneio de iniciante, categoria D, categoria C, agora uma categoria B, me desafio na Open, né? Sheila, te pergunto, em outros esportes de raquete, como o pádel, por exemplo, categoria 1, 2, 3, Open e tal. No beach, tá me falando aqui que é Open, A, B, C. Isso. É o alfabeto decrescente para enumerar o suposto... O nível. O nível. O A vai ser o nível, o maior nível, open, então. Open, o Open, isso aí. E aí vai decrescendo. E até que categoria tem, por exemplo, hoje nos torneios? Assim, ó, por exemplo, amador, geralmente é A, B, C, D... Amador. Então amador. Vamos pensar. Porque existe categoria profissional e daí existem torneios que eles falam A, B, C e D. Geralmente um D é uma iniciante, certo? E também, né? Às vezes alguns torneios estão fazendo uma E em vez de chamar de iniciantes, entende? E muitas vezes a gente fala... uma quinta e às categoria. vezes falam, por exemplo, categoria Open, que daí englobaria uma categoria A, mas se tiver algum pro que quiser jogar uma Open, poderia jogar também. Então, Open, tipo, meio que aberto, entende? Entendi. Mas existe a categoria profissional, depois só esse ranqueamento de categorias amadoras. Por exemplo, uma pergunta que vem a calhar aqui. Em Juiz
temos esses dois torneios, por exemplo, alguém que se considera pró, que poderia... Não, pro não temos nenhum jogador pro aqui em O Juí. pró, efetivamente, é aquele que vive do esporte. É isso? Podemos dizer assim, que daí ele é bem ranqueado na ITF. A ITF é a mesma federação do tênis, que hoje regulamenta o beach tênis. Seria atletas ranqueados pela ITF. Esse seria o atleta profissional. Qualquer atleta pode, sendo amador, participar ou estar apto a se inscrever num torneio pro, ou ele tem que ter o ranking, tem que ter uma outra condição? Existe a questão da entrada. Existe geralmente... convites, wildcards, existe, que daí qualquer pessoa pode ser convidada, às vezes vai convidar uma celebridade para participar só para promover o evento, então existe geralmente o wildcards e existe o quali, que eles fazem um torneiozinho antes para a categoria amadora participar, e daí o campeão, a dupla campeã e vice, consegue uma vaga para jogar na categoria profissional. Então eles fazem durante a semana, antes um outro torneio, que antecede e daí já tem vagas, por exemplo, na categoria profissional, esperando quem vem do quali e quem também vem, por exemplo, dos convites. Bacana. São situações que a gente pergunta porque eu acho que a nível do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem alguém com um destaque. Temos vários atletas jogando a nível nacional e até quem sabe internacional. Vamos pensar o seguinte, assim, Porto Alegre hoje, Porto Alegre e Santa Cruz, em relação ao resto do estado, está, digamos, um nível acima. Por exemplo, hoje Santa Cruz também está bem forte. Santa Maria. Então, vamos dizer assim, hoje uma A em Porto Alegre não está equivalente a uma A aqui na nossa região, entende? Certo. Né? Mas a galera está crescendo, está evoluindo, e tanto é que agora a gente, enquanto clube, nós filiamos na Federação Gaúcha de Tênis para trazer 2 etapas do estadual, para trazer justamente essa galera top para jogar aqui em Juí também. E para mostrar, divulgar né, esse trabalho de com tanto esforço que o clube, né, faz para que promova os seus próprios atletas e incentive outros a participarem. Acho isso de extrema importância, porque isso é um fomento. Né? Com certeza. Isso tem que partir dos clubes muitas vezes para que isso ocorra, essa formação, como a gente estava falando aqui, e a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho, a formação do atleta. Né? Que esse atleta que é o oriundo de uma categoria de base, como a gente tem tanto claro no futebol, e por que não a gente ter essa oportunidade, ou oportunizar isso para os jovens de hoje nos esportes de raquete. Vini, dá uma palavrinha aí, que categoria tu joga, tu é destro, quantos troféus tu tem em casa? Porque se o Júlio nos disse que a Sheila tem, sim, e ela não quis abrir o jogo modestamente, fala você aí, tu deve ter também. Não, alguma coisa tem já. Eu sou um pouquinho mais recente no esporte, né, do que o Júlio e do que a Sheila. Qual é o tamanho da prateleira lá direcionada para o... Já tem alguns do vôlei, né? Eu vim do vôlei, né? Eu sempre joguei muito vôlei na época da escola, também depois. Então eu jogava muito, e acho que o vôlei, tanto o vôlei de quadra quanto de areia, né? Então acho que talvez daí também eu fui tendo um pouquinho de interesse na questão do beach tênis, porque já é areia, já tinha esse contato, né? Então o vôlei de areia me levou de certa forma assim ao beach, né? E daí agora no beach também já tem algumas coisas aí, mas estamos trabalhando, treinando bastante aí para conseguir aumentar, né? Hoje eu jogo uma B, né? Arriscando ali uma A de vez em quando, dependendo do campeonato. E há quanto tempo tu joga? Um ano. Tô jogando há um ano. Isso, tanto masculino e misto, né? Eu jogo também. E isso, a frequência que tu joga, por exemplo, que tu acha que na tua concepção, para tu chegar ao nível máximo, que seria uma A, se deve à frequência, né? Ou qual é o fator maior que prepondera, que tu imagina que te levou, ou que vai te levar a jogar uma A
que certamente é o desejo, Objetivo. claro, é o desejo de todo atleta jogar sempre melhor. Quando a gente vai jogando, quanto mais a gente joga, mais competitivo a gente acaba sendo, né? Então isso vai nos aumentando a régua, né? A gente quer melhorar, quer treinar mais e com certeza a frequência de jogo e de treino, né? Aulas mesmo, é muito importante conseguir evoluir, né? Então cada vez mais a gente vai aumentando um pouquinho, né? A quantidade de aula, de treino. Então agora eu tô quase todos os dias lá no clube para jogar. É uma coisa que acaba viciando, assim, de certa forma, né, no bom sentido, né, porque tu quer estar lá tanto para praticar o esporte quanto pelos amigos que tu acaba construindo no lugar, sabe? Claro. Então o beach tênis para mim também, esse ano foi uma forma assim, cara, conheci muita gente, fiz muitas amizades, sabe? O beach, ele é um ambiente muito familiar, entendeu? Saudável. Então, cara, eu conheci muita gente, fiz muitas amizades, e isso é muito bom porque tu, cara, vai tua esposa, né? Então tu vai com filhos, quem tem filhos também, entendeu? Então acaba sendo um ambiente... Pai, mãe, avós. Pai e mães, cara, a gente fez eventos da empresa já lá também, sabe? Então levou todo mundo para conhecer. Então, assim, tem essa questão de ser um esporte muito agregador, claro, sabe? Muito mais do que outros. Vini, tem gente, inclusive, que eu acho que isso é também de outros esportes, de raquete, que às vezes nem vai lá para praticar, mas vai lá para interagir, participar, relaxar. É uma terapia, por que não chamar de terapia esses nossos esportes que a gente utiliza para o nosso benefício? E eu quero complementar, que tu termine a tua fala, justamente sobre essa primeira pergunta aqui, de um telespectador que nos formulou, e a gente vai trazer ela aqui já, sem querer, comentando, quais são os benefícios físicos e mentais. São justamente esses que tu está comentando. Exatamente. Cara, assim, físicos, né, são vários. Eu acho que a questão da areia, ela é muito positiva fisicamente, né? A areia, de certa forma, é terapêutica, né? Então, claro, o risco de lesão diminui um pouco comparado a outros esportes, tipo, comparado ao tênis, comparado ao pádel, né? A gente vê muitas lesões nesses esportes. No beach tu vê algumas coisas musculares, mas, assim, mais graves. É mais difícil de tu ver, né? Então, acho que isso é uma coisa muito boa. E mental, cara, é demais, assim, sabe? Porque é um ambiente muito verão, a gente gosta muito do verão, a gente tá longe da praia, não, então joga música diferente de outros esportes. Olha a camiseta do Júlio, que reflete exatamente isso aí, é um super verão. As bolinhas, Júlio, que cores são as bolinhas? Se há uma cor bacana, chamativa, claro que ela tem uma referência também à questão de visualização quando ela está no ar, por isso que ela chama atenção. Bem, quem sabe a questão mental, Vini, não seja de modo geral o maior benefício? Cara, assim, para ser bem sincero, eu muitas vezes vou, né, claro, vou para jogar e tal também, mas não é só o jogo, sabe? Cara, é bem mais do que isso. Então, os amigos, tu vai lá, encontra toda a turma, assim, né? Daí já faz um churrasco, uma coisa. Então, o beach tennis tem essa questão do verão. Entendeu? Então, cara, querendo ou não, a gente é seres sociais, a gente gosta de estar em contato com outras pessoas, sabe? O beach tennis proporciona muito isso. Claro. É muito, muito positivo essa questão aí da socialização, né? Com filhos, com todo mundo. Só para completar, como o beat se joga na música, acaba se tornando já um ambiente um pouco mais leve, não precisa ser aquele silêncio. Muitas vezes quando tu vai no pádel, quando tá aquele silêncio, alguém já... Concentração extrema, não sei o quê. Fala, né? No beat, tu tem que estar sempre em movimento, então a música te ajuda a se movimentar em quadra. E que motiva, porque eu, por exemplo, adoro jogar pádel com música, mas tem gente que não gosta, então tu já... Claro, tu respeita, tu não vai, porque a maioria nos torneios, tu sabe, se joga sem música. Mas eu adoro, confesso que... E botaria uma eletrônica aí que eu ia subir na tela. Para aumentar a adrenalina. A adrenalina e essa questão que tu falou em relação à competitividade é importante, né? Claro que a gente tem que saber o limite e tal, tem que saber com quem tu joga, tem uma série de fatores aí que tu leva em consideração. Mas eu queria lembrar um outro assunto aqui em relação que eu perguntei, que, Júlio, e aí acho que tu pode dizer,
porque tu é aluno, tu foi aluno, tu é professor e tu é atleta. Para a gente chegar nesse nível de um A, por exemplo, né, que em tese é o objetivo de cada desportista, a gente precisa fazer aula, né? E a gente precisa, né, ninguém é como você, que já saiu ganhando um torneio do arranque, como eu digo, mas a gente precisa fazer uma aula para saber o detalhe, sintonia fina, né? Quando tu já tá jogando, quando tu quer te dedicar, tu quer levar um pouquinho mais a sério, o cara precisa fazer uma aula, né? E como é que se encontra essa questão técnica, vamos dizer assim, da nossa região, dos nossos clubes aqui, se transforma isso em resultados, por exemplo, a nível regional, não vamos falar nem a nível estadual, mas a nível regional, como é que funciona isso? Dá para pegar o gancho que o primeiro torneio que a gente fez aqui, um ano atrás, nós ficamos com um pódio só de Ijuí. Esse último torneio, nós tivemos mais de 10 pódios da galera de Ijuí. Com a mesma circulação de pessoas da região. Isso aí mostra o quanto, enquanto time nosso, enquanto equipe, enquanto família de tênis, e Juí a gente conseguiu isso. O que eu falo em relação assim às aulas é que aula no beach tu vai fazer 1 ou 2 aulas, depois passa a ser treinos. Diferente do pádel, assim, a pessoa que vai a primeira vez jogar um beach, ela já se diverte. Ela vai pegar tudo errado a raquete, ela vai cair de bunda na areia, vai sair rindo, vai sair feliz. Já o pádel, eu lembro, quando eu também dava aula de pádel, né? Levava um tempo até as pessoas começarem a gostar, começarem a se divertir, né? No beach isso aí ocorre muito mais rápido. Curtir, né? Curtir mesmo. Então no beach isso aí acontece muito mais rápido, com propósitos diferentes. Tem muita gente que vai para diversão, depois quer evoluir. Tem uns que já entram pensando em competitividade, que querem ser o melhor. Mas então, assim, o que acontece? Existem aulas que é para te pegar o básico e depois é treino para te, automatizar os teus fundamentos, né? Porque areia cansa, principalmente no início. E o que nosso corpo tende a fazer? Preparo físico é fundamental. Tu diria que pro muito um trabalho de perna, muito um trabalho aeróbico de perna, porque os movimentos em cima com os braços são relativamente mais curtos que o do pádel e também bem mais curtos que o do tênis, né? Vamos tentar trazer pro pessoal leigo, né? Que quer saber dessa informação. Físico, tático, técnico, dá para nós mensurar uma porcentagem. Isso só para dizer o quanto importante me parece, e eu acredito que sim, o físico no beach. A questão é que se tu está bem posicionado em quadra, tudo fica mais fácil. E para te estar bem posicionado, tu precisa ter um bom físico. Claro que tecnicamente, para te efetuar melhor um golpe, tu tem que ter uma automatização desse movimento, porque o corpo tende a economizar energia, e quando economiza energia, tu acaba baixando o braço, relaxando o braço. Então, manter a tua postura de início ao fim de um jogo, né, raquete alta, que é a regra máxima do beach, sempre raquete alta, não é tão fácil assim se tu não tá bem disposto. Olha, dá pra dizer que é uns 50-50, sabe? 50-50. Tu tem que ter os dois, assim. Só com um tu não vai adiante. Tem uma pergunta aqui, já pegando a dica, né, que queria ver contigo, Sheila, a respeito aqui, uma pergunta interessante aqui também, que fala disso aí. O desenvolvimento das habilidades motoras e coordenações em jovens e crianças, né? Certamente vocês estão lá todo dia e a gente estamos falando de adultos, né? Voltando àquele tema da formação do atleta, né? Que a gente tem a ideia de formar o atleta em qualquer esporte. Nós tocamos um assunto da outra vez, que é a questão social também, que acho que é um tema para a gente também desmembrar ao longo desse bate-papo aqui, que para mim acho que de fundamental importância. Mas as crianças, como é que tu vê as crianças lá interagindo com os pais, com os tios, com os amigos? Eu vejo de uma forma extremamente saudável, né? Porque a gente vê os espaços kids, que a gente fala tanto, e por isso que ela é agregadora,
né, os esportes de raquete e os clubes aqui na nossa região, porque tu pode ir com os avós, tu pode ir com os tios, tu pode ir com os pais, as crianças têm o seu espaço, né, e acho que ali na questão lúdica, quando são pequeninos, né, já vai estimulando no próprio ambiente, né, do clube, seja ele qual, esse desejo, né, automatizar, né, a ideia por tabela que a criança pode vir a praticar. Claro, praticar. Como é que tu enxerga isso aí? Pois bem, eu tenho uma pequena, a Cecília, ela tem 5 anos, e olha, desde que eu comecei a jogar beach tênis, eu sempre levo ela junto. Sempre. Só se ela não pode ir. E toda vez que eu convido ela para ir, ela quer ir junto, né? Falando assim, de que também, todos que têm filhos levam os filhos também. E lá eles fazem o clubinho deles, né? De amizades, já tem os amiguinhos, né? Do beach tênis, né? E além deles brincarem, se divertirem, tem a pracinha também, ó, ali no clube, né? No Play. Também tem aula, né? De beach tênis para as crianças. Olha E aí. a Cecília tem uma raquete menor, então também para ela Condicionada ao peso, à idade, à exatamente. força. E a gente estimula muito ela, né? Ah, tá numa brincadeira, no intervalo de um jogo para outro, sei lá, faltou alguém, a gente inclui a criança junto ali, né? Então, incentivamos muito as crianças a praticarem também o beach tênis, e elas já sabem contar. É a coisa mais linda. A Cecília, esses dias em casa, ela tava brincando com balão e contando os pontos com o primo dela, igual do beach tênis. Então, assim, eles estão sendo influenciados nesse mundo, e a gente quer que sim, eles sejam né, o futuro aí do beach tênis, né? Eu acho que isso aí a gente pode trazer de que forma, Vini, tu imagina, tu tens filhos? Não tenho. Não. Tem um cachorro só. Que inclusive Vai lá. Ele vai ter um cachorro. Bolinha. Virou quase mascote lá. A gente chega lá, larga ele, quando vê as crianças já estão passeando com ele pelo clube, dando volta. A gente fala aqui, Sheila, em relação a peso bolinha, né? Também existe um material. Vamos falar um pouco desse material que a gente tem em disponibilidade, que ele tem também, assim como o crescimento gradativo do próprio atleta na questão da categoria, o material também. Tu inicia com uma raquete, quase ninguém inicia com uma raquete pro, ou já se pode? Como é que vê essa ideia de como montar o seu material para te iniciar no beach tênis? Cara, vou falar a minha experiência, né? Então, quando eu comecei no beach, não conhecia nada, né? Então, cheguei lá para jogar e o clube lá, o Play, fornece, né, o material. Então, para quem não conhece, né, e tem interesse em conhecer, pode ir lá no clube que tem material à disposição lá para jogar, né? Então, gratuito, né? Então eu comecei jogando com esses materiais, né? Eu e a Manu, que é a minha namorada, e daí a gente foi jogando. A gente jogou o nosso primeiro campeonato, acho que foi em maio, né, desse ano, acho que foi, que teve o primeiro desse ano, e a gente falou assim, ó, se a gente for bem, a gente compra uma raquete. Investir maiores. Exatamente. Então a gente começou, claro, a gente recente tinha começado, tinha jogado poucas vezes, começamos jogando na categoria iniciante, que era D naquele campeonato. Então, daí a gente foi bem, chegamos na semifinal, final, né, e... Primeiro campeonato? No primeiro campeonato, mas só numa categoria, né, não é que nem o... Doble prêmio. E daí a gente acabou então investindo, né? Compramos as nossas raquetes e daí, cara, agora a gente já tá querendo trocar para uma outra. E essa primeira compra foi baseada em alguma informação, uma direção, orientação, ou foi por uma ideia própria de vocês? Eu quero tal, procuraram, investigaram, se informaram por conta própria. Como é que funciona isso aí? Cara, na verdade eu sempre sou assim, eu preciso muito antes de comprar qualquer coisa, né? Então, quando eu comprei minha raquete paddle, foi exatamente assim, demorei e daí comprei. Né? E a do beach foi a mesma coisa. Então, claro, o pessoal do Play lá deu suporte para nós, eles têm a raquete lá, dá para dar uma testadinha também antes de comprar. Claro. Né? Então, cara, tem as mais iniciantes, né? Tem aquele sistema parecido com o paddle também, né? De 3K, fibra de carbono, né? 3K, 12K, 18K, né? Que vai
mudando o estilo de jogo, potência da raquete, né? A questão de controle dela, né? Então tudo isso vai mudando. Então quando a gente adquiriu, a gente comprou uma mais iniciante porque a gente estava recém começando, né? Então agora que a gente está mais viciado, digamos assim, está jogando bem mais seguido e subiu um pouco o nosso nível, a gente já está começando a olhar a possibilidade de trocar, né? De adquirir uma nova, um pouquinho mais pensando na categoria A lá. Semi-pro, por aí. Semi-pro, Que vamos palavra pensar, bonita essa, profissional. O cara que é um profissional é sempre muito bem visto. Ia te perguntar se essa questão de material, né? Quanto tempo, que material, há uma indicação, é necessário iniciar com um material não tão próprio, e qual é a necessidade, se é igual a outros materiais de outros esportes de raquete, que existe o controle, por exemplo, né? Tu como professor de paddle que foi, de beach, a questão do controle numa raquete, vamos falar de um fator específico que eu, como jogador, acho fundamental. Controle, né? Para a gente conseguir jogar bem num primeiro momento, numa indicação, no início dessa trajetória que a gente fala para, quem sabe, chegar no A, Vini, a gente ter uma raquete com mais controle, ela ajuda, colabora? É que no início, para quem vai jogar, não vai conseguir perceber a diferença se eu te der uma raquete pro ou uma raquete intermediária. Entende? Nós temos, aqui, inclusive, tu queres mostrar, inclusive tu é patrocinado pela Drop Shot. Isso aí. Para a turma aí das câmeras aí saber o que é uma raquete de beach. Pode ver que tem diferença a questão do número de furos também, né? O que isso influencia, por exemplo, né? Principalmente o número de furos em relação à resistência do ar, certo? Ela tende a ser mais dura com menos furos, ou seja, dá mais potência. Só que, por exemplo, tu vai jogar na praia, um vento forte, é mais difícil de tu controlar ela. Ela vai se tornar um pouco mais pesada por causa da resistência do ar. Não pelo peso em si, mas pela resistência do ar. Pela resistência do ar, Perfeito. por causa do vento, né? Mas, como eu estava dizendo, no início, tu dá uma raquete própria para uma pessoa, ela não vai conseguir sentir a diferença. Então, por isso que geralmente quem começa, e está experimentando esporte, não vou investir numa raquete tão boa, não vou pagar tipo 2.000 por uma raquete, vou pegar uma de 500, né? E é normal. Mas aí com o tempo que tu vai sentindo, tu vai se adaptando, tu vai experimentando outras raquetes, aí tu vai notando, pra mim, eu pego uma raquete um pouco mais pesada para não precisar dar tanta força no saque. Para mim uma raquete mais leve para eu ter mais controle na bola curta, por exemplo. Então, é bem peculiar, porque cada um vai ter uma necessidade diferente, sabe? Até estilo de jogo, né? Estilo de jogo diferente. Um jogo mais agressivo, um pouco, vai jogar mais na rede. Outros vão jogar o jogo um pouco mais passivo, mais tentando, né, trabalhar lobby, enfim. Então, o estilo de jogo muda bastante. Isso a gente vai conhecendo o esporte e conhecendo o seu próprio jeito de jogar, a sua maneira que lhe proporciona, quem sabe, o melhor jogo ou como lhe agrada mais. Eu acho que isso são um pouco parecido nos esportes. Sheila, eu queria ver contigo, por exemplo, a questão que me parece, Júlio, me corrija se eu não estou correto no meu pensamento, que o beach, além de mais popular hoje, ele também tem uma questão de investimento. Falo isso agora não só como jogador, né, como fomentador ou como proprietário também de loja que eu a possuo aqui na região. O beach tem uma acessibilidade financeira melhor, menor de custo para poder iniciar, né? A gente vê hoje em raquetes de tênis e de paddle, sobretudo, valores exorbitantes, né, que não possibilitam de forma mais ampla ou mais geral o acesso, né? Com certeza. E temos equipamentos com mais necessidade no paddle do que no beach. Por exemplo, a gente no beach não se usa tênis, obviamente. Então é um equipamento a menos que hoje não é nada barato.
Mas, Sheila, em relação a isso, tu encontraste também, quando tu foi adquirir o teu material, para tua filha também, essa questão? Eu falo porque eu, como proprietário, vejo que tem um terço do valor de uma raquete de beach, é o valor de uma de paddle, por exemplo, né? Então, isso aí ajuda também ao ingresso de novos atletas no esporte. A inclusão, né? Eu lembro que a minha primeira raquete custou R$250. Né? Então, e eu joguei por um bom tempo com ela. Quanto tempo tu jogaste com ela? Quanto tempo que eu joguei com ela, mas assim, ó, deu quase um ano, eu acho, jogando com aquela raquete. E pra mim tava ótima, te divertiu, tava legal, exatamente. Servia naquilo que tu tava te propondo. Eu lembro que eu ganhei minha raquete atual, é parecida com aquela ali, né, Julião? Não é, né? Dia das Mães até. Eu ganhei ela, então, assim, faz pouco tempo, né? Foi em maio desse ano que eu troquei a minha raquete para uma melhor, então, melhorzinha, né? E que, né, como tu falou, acredito que seja um custo bem menor do que a de pádel, e tem a questão, com certeza, de jogar de pé descalço, né? Então, não tem esse investimento também, né? Claro. A questão, Júlio, que eu queria deixar também pro pessoal de casa, peso. Relação peso muda muito, né? Porque vamos lembrar novamente a questão do paddle, né? Não muda muito, é 10, 15 gramas quando temos uma raquete semi-pro, vamos dizer. Assim, ó. Como é que é no beach? As raquetes são de 20 e 22 milímetros, 50 centímetros, certo? Esses são os padrões oficiais. E o peso tá meio padronizado, varia de 330 a 350 gramas. Às vezes tu pode pegar o mesmo modelo de raquete com 330 então, ou oscila, 350. Oscila 20. Oscila 20 gramas, né? Tem gente que prefere um pouco mais pesada, tem gente que prefere as mais leves, isso também. Tu pode às vezes pegar a mesma raquete com peso diferente, entende? Então, mas dá no máximo umas 20 gramas a diferença. E aquela questão do controle que eu comentei antes em relação aos iniciantes ou não, existe uma raquete mais específica para isso, como a gente é sabido que tem no paddle ou assim, não, nem tanto? As raquetes mais acessíveis são de fibra de vidro, certo? Então elas já têm mais ou menos um nível X de controle. Já quando vai para o carbono, daí tem a questão dos K, né? 3K, 6K, 12K, até 24K. Quanto mais K, mais dura ela é. Então, recomendaria pegar uma raquete tipo de 3K, que teriam, teoricamente, um pouco mais de controle. Mas aí vai variar de fabricantes, né, de marcas. Às vezes tu vai pegar uma raquete 3K, que é uma tábua também, né, de dura. Mas isso daí vai variar de fabricantes e de marcas assim também. Mas pela lógica, tu teria que pegar uma raquete, por exemplo, de carbono 3K, que seria mais controle. Uma 3K seria mais controle. O formato delas são sempre os mesmos. Sim, só existe um formato de raquete, que é esse modelo aqui, tá? Sim. Lembrando, eu falo isso porque no paddle nós temos 3 modelos, né? Isso. É a redonda, a gota e a diamante. Então, no beach não só existe um modelo de raquete no beach. O que muda é a furação e material que é utilizado em cada marca, cada modelo que é vendido, ofertado ao público. Isso, é isso? Perfeito. Muito bem. Vamos ver aqui a questão que eu levantei antes e que se encontra aqui também numa das perguntas feitas aqui pelos os telespectadores aqui do programa. Como é a questão social, né? A gente comentou aqui no outro programa em relação qual é o benefício maior que a gente pode a médio prazo, né, vamos dizer, na nossa cidade. Houve uma série de sugestões em relação, inclusive foi levantada durante a semana, tu participa do grupo onde foi discutido brevemente, mas me parece com uma predisposição bacana de alguns participantes em trazer essa questão da inclusão social de escolas, de clubes, a municipalidade envolvida, a sociedade se envolvendo num projeto que seja mais amplo a nível da cidade, com incentivos oriundos do esporte que a gente tem, e a gente
está buscando essas informações para que cheguem, quem sabe, a esse projeto futuro que está nascendo, que está, quem sabe, iniciando, para justamente acontecer essa formação, não somente do atleta, mas do cidadão, né? Que eu acho que isso é importantíssimo para que se tire benefício, que nem nós estávamos falando no grupo, nós tem essa possibilidade financeira, né, através da lei do esporte, para que isso ocorra, e acho que uma turma que vai direcionar esse projeto sabe e que tem essa disponibilidade. Por que não? Né? Como tu enxerga isso aí a nível da cidade, né? Porque isso aí pode trazer muito benefício para a cidade como um todo. Na verdade, é uma excelente pergunta. Até nós temos já, partindo dos atletas, a formação de uma associação de beach tênis, justamente voltada, com parceria com o Play Beach, também com os outros clubes, sociedade recreativa, justamente voltada a poder disseminar mais o beach tênis e envolver toda a questão assim das escolas, inclusão social também. Então, como o beach ele é mais acessível, então não precisa um investimento tão grande, por exemplo. Vamos comparar o preço de uma quadra de pádel. Hoje, para te ter uma quadra de pádel, é um valor X. No beach, vamos dizer que é 10 vezes menos. Claro. Então é muito mais fácil, né? E várias escolas já têm quadrinhas de areia. Para te botar uma redezinha de areia, de beach também é muito mais prático, né? Então, mas a ideia dos atletas é justamente criar uma associação para fortalecer, para divulgar, para disseminar o beach, também voltada mais para o público infantil, mais para as crianças, né? Então isso é bem interessante. Eu acho que todos só tem a ganhar, né? A sociedade como um todo, né? Eu acho que tem a ganhar, porque a gente tem uma rede pública municipal, estadual, que a gente tem essa possibilidade, né? De transformar a vida de algum jovem, né? Com uma qualidade de vida melhor, que possa ser através do esporte. Queria lembrar que existe em Juí também, nós vamos trazer aqui o pessoal da diretoria da Associação de Pádel de Juí, que fez um trabalho também. Sim. Eu soube essa semana, inclusive o pessoal me procurou para fazer um trabalho que no Hospital de Caridade, ser o padrinho de um leito da UTI, onde procuraram fazer algumas doações, né, de vários setores da sociedade, para que isso fosse leiloado, levantado um valor para ser repassado ao hospital. Acho sensacional, acho a iniciativa também de vocês de fazer uma associação do beach aí na cidade é fantástica, para esses motivos e outros tantos, para que possa trazer cada vez mais gente para dentro do esporte e, por que não, beneficiar a cidade. Eu sempre digo isso, eu bato muito em cima dessa tecla de que os adolescentes são o nosso futuro, né? A gente conta com eles para isso, para que eles sejam alguém com a possibilidade sempre melhor, com a possibilidade de terem acesso, quando não possível, por conta própria, ou pela família, ou pelos amigos, ou pelo poder público. A gente acho que tem o dever, como cidadão de bem, fazer com que isso possa ocorrer. E aí vocês já de antemão, assim que formarem a associação, já estão aqui convidados para participarem aqui, trazerem a diretoria, expor os projetos, e contem com o canal também para que isso ocorra, né, Júlio? O Play Beach já foi parceiro, já com os próprios atletas que organizaram agora, né, no Outubro Rosa, o Play Rosa. A gente conseguiu arrecadar mais de 30 mil reais a favor do combate ao câncer de mama. E foi feito sem ter associação, né? Olha que bacana. Foi feito pelo uma ideia, então, inicial dos atletas, né? E aí o Play uma disposição em comum de exatamente. Todos. E aí foi um evento muito, muito bacana, né, muito Júlio? Legal. Assim. Isso foi arrecadado em um evento? Em um torneio, por exemplo? Não. Foi
Não, ele foi vendas de camisetas, né? Que é essa que o Júlio tá Essa usando, aqui. uma delas. E aí a gente vendeu para os atletas, para a comunidade em geral. E aí foi feito no domingo, foi no domingo, né? Isso. O café da manhã. Aí teve aula gratuita pro pessoal iniciante. Aí teve também um torneio, uma A palestra do integração. Dr. Gerson também, sobre a importância, né, da prevenção do câncer de mama. E aí 100% então, né, do valor Revertido. arrecadado foi revertido lá para o CACOM do HCI. Pessoal, é o esporte gerando essa troca, essa disposição para ajudar o próximo. Isso agrega demais a todos nós e a gente certamente fica muito feliz que isso ocorra, né? Porque isso a gente sabe, não é um dever, mas é uma disposição que somente o esporte pode fazer com que isso ocorra e seja em qualquer lugar, seja aqui, seja a nível municipal, estadual ou federal. Bom, eu queria agora trocar o assunto repentinamente aqui, falar um pouco um pouquinho, nós expandir um pouco da região, Júlio. Eu sei que nós comentamos agora em relação a Santa Rosa, que tem também um clube de expressão. Onde mais, por exemplo, a gente tem aqui na nossa região Cruz Alta? Eu tenho curiosidade de saber se Cruz Alta tem uma turma que joga o beach e que ênfase assim dão ao esporte lá. Na verdade, assim, até para o ano de 2024, algumas cidades aqui da região que estão mais fortes já ao beach, nós vamos organizar um circuito. Independente de federação, nós vamos organizar um circuito entre as cidades e fazer um ranking. Vai envolver Santa Rosa, Ijuí, Panambi, 3 de Maio, São Borja e... Carazinho? E Carazinho, muito bem, obrigado. E Santa Maria? Não. Santa Maria já tem um circuito próprio, que ele tem 8 clubes só em Santa Maria, que já está consolidado. Eu participo das etapas lá também, a turma é muito divertida, muito legal. Eles vêm no nosso torneio, a gente vai nos torneios deles também. Mas agora, aqui na região, nós vamos organizar um circuito, então, um circuito Missões de Beach Tênis. Assim, já estamos em tratamento, vendo datas para o ano que vem, a gente ter essa... O ano que vem, super em breve, porque Isso vamos aí. aproveitar, no caso, o verão. Agora, janeiro, fevereiro, seria na uma verdade, assim, ó, etapa. cada mês uma cidade vai sediar uma etapa, né? Cada clube já tem algumas agendas pré-definidas, né? Por exemplo, o Play Beach já tem 2 torneios estaduais da Federação Gaúcha. Santa Rosa, eu sei que tem, acho que uns 2 torneios de uma Federação Gaúcha de Beach Tênis, que é uma outra entidade que também fomenta o esporte, sabe? Então, cada um já tem seus compromissos, mas dentre os compromissos nós vamos fazer um circuito, então vai ser o nosso piloto, né? Claro. Para tentar fazer um ranking até para a gente conseguir ver quem são os destaques da região, né, Vini? Vini, falando em destaque, me responde. Que responsa, hein? E falando em destaque, me responda o seguinte: tu já experimentou jogar numa quadra aberta, numa quadra fechada? Qual é a diferença entre uma e outra? Qual é a sensação? E me diga assim, tem diferença grande, por exemplo? Cara, aqui em Juí a gente tem, né? São 7 quadras fechadas Abertas. e uma quadra aberta, né? Mas a gente acaba não experimentando, não jogando tanto na aberta, né? O nosso hábito principal é jogar nas cobertas, na fechada, né? Mas eu fui jogar um campeonato em Panambi, num clube lá, e eles tinham... Todas as quadras eram abertas, né? Então foi uma super novidade. Assim, tu chega pra jogar o campeonato, tu nunca jogou numa Tá aberta. acostumado? Não tá acostumado. E assim, ó, muda completamente. A questão de dimensão do espaço, né? Tu sai de um lugar fechado para um lugar aberto, isso muda um pouco, né? Fora a questão do sol, né? Incidência do sol, vento, então Vento, tudo sobretudo, isso, né? Me parece uma bola, como ela é mais leve, ela oscila grandíssimo, né? E isso, querendo ou não, o vento em si, ele faz parte do esporte, né? O beach tênis, ele
foi feito, digamos assim, né, nasceu para ser jogado na praia, né, na teoria. Claro, depois, né, muitos outros clubes, né, exatamente. Então a ideia é essa, e o vento faz parte dessa questão, tanto é que a gente vê muito campeonato, né, a grande maioria dos campeonatos pro são em ambientes abertos, né, então a gente vê muito o pessoal utilizando do vento como estratégia de jogo. Entendeu? Então isso é uma Em determinado coisa bem... momento. Exatamente, bem diferente. Então, o vento está muito forte, às vezes acaba utilizando A isso. favor, contra, saco mais lento, mais forte. É outro esporte, Claro, jogar com vento, parece. E para nós, assim, cara, pra mim foi uma experiência muito diferente, mas foi muito bacana também, sabe? Porque, cara, a ambientação Experimentou diferente. em um torneio ou Sim. foi num jogo? Não, no torneio. Como é que foi o resultado? Caí na semi. Prático. Caí na semi, na prática. Bacana. Chegamos Não bem. foi então diferente desse, o resultado permaneceu. Viu que ele tá batendo, tá Não, batendo. É Mas sensacional. é bem legal, cara. A experiência é bacana, né? E o jogo também, a dinâmica é diferente. Tu não tem um teto, então, cara, tu pode usufruir do lobby mais Espaço, alto, né? Então, acaba mudando estrategicamente bastante coisa. Bacana. Muito Não bem. experimentei jogar na praia ainda. Pretendo muito em breve estar lá para poder fazer esse Pra botar teste em aí prática. também. Exatamente. Cara, queria te perguntar em relação aos torneios mundiais, né? Que todo mundo curte muito e eu mesmo vi uma etapa do Mundial onde o Brasil foi campeão mundial. Como é que está o Brasil nessa conjuntura a nível mundial em relação ao pódio, aos Opens, os campeões do mundo e tal? Conta um pouco para nós aí. As duas superpotências é Brasil e Itália. O resto está muito abaixo. Temos alguns atletas destaques da Espanha, da Rússia, o Antônio Ramos, o Nikita, assim. Mas assim, ó, a grande maioria dos atletas assim são ou brasileiros ou italianos. O beach começou na Itália, né? Essa pergunta deveria ter sido a primeira mesmo. Perdão, telespectadores. Mas já que tu tocou no assunto, conta aí, aonde ele iniciou, né? E onde foi esse dado, onde ele foi a primeira vez trazido ao público? Na verdade, assim, o beach, ele não é um esporte novo. Ele já existia na década de 80, nas praias de Ravenna, na Itália. Naquela época era jogado com raquete de madeira, rede de vôlei, assim, era bem assim, mais como uma brincadeira, né? E só que começou a pegar tanto gosto que em 96 a ITF, que é a que regula o tênis, que daí começou a ditar as regras do beach tênis, né? A dimensão de uma quadra de beach é o mesmo tamanho da dimensão de uma quadra de vôlei de praia também, entende? Então começou a colocar regras. 8 por 16, né? E a altura da rede é 1,70. Somente categoria profissional masculina que joga com rede a 1,80 de altura. Masculina. Isso. Feminina, Ainda 1,70. 1,70. É um piloto que eles estão já há uns 2 anos testando e a tendência é que a rede aumente para 1,80. Porque quanto mais alto, dá mais trocação de bola, né? Assim, porque chegou num nível que tá, principalmente a categoria masculina, tá muito agressiva, né? A questão assim, tu assiste hoje um jogo... O ponto agressivo seria basicamente que o ponto termina mais rápido. Isso aí tanto é que assim, ó, pessoalmente, se eu for assistir ao vivo um jogo pró feminino, um pró masculino, tu se diverte mais assistindo um pró feminino porque tem mais trocação de bolas. Jogabilidade. Isso aí. Mas então, no Brasil só chegou em 2008, no Rio de Janeiro, né? Tu conheceu em 2014. 2014. Pra te ver. Mesmo assim, tu tá mega adiantado. Mega adiantado. A questão é essa, tu leva larga vantagem aí. Esse final de semana até a gente fez uma clínica com o professor Guto Bopp de Porto Alegre, da Point Sul, e ele já tem 10 anos de beach tênis lá em Porto Alegre, né? Então ele veio fazer uma clínica, passou 41 alunos esse final de semana por eles, também ali no Play Beach, foi muito legal, que a gente sempre tenta trazer gente de fora para poder aumentar o nível da galera, né? Claro que isso aí é imprescindível, né? Porque a gente comentou isso aí, né? Tu quer evoluir, tu precisa treinar. Exatamente. E muita gente acha ou imagina que essa parte técnica não é necessário. Claro, né? Deixando de lado a questão da competitividade. Se o cara quer divertir. claro, não tem problema nenhum. Né? Agora, se tu quer algo mais e mais rápido, claro que sim, qualquer outro esporte ele é fundamental. E essa questão, né, de se divertir, eu acho muito bacana de trazer, né, porque
se a gente for pegar, né, os esportes de raquete, assim, os mais conhecidos, né, o tênis, o pádel, né, o pickleball tá vindo junto nessa onda, né, mas assim, aqui na região a gente ainda não tem, né, mas pegando principalmente o tênis e o pádel, o beach tênis, ele é um esporte muito mais fácil de tu começar a jogar, entendeu? Então, por exemplo, eu vou lá com a minha família, com os meus pais, cara, eles facilmente vão conseguir pegar raquete e jogar, né? A grande maioria das pessoas, inclusive, já jogou um frescobol na praia, Sim. entendeu? Então já tem uma lembrancinha, já tem uma questão assim, então acaba conseguindo jogar, né? Pô, tu pega uma pessoa que nunca jogou, vai jogar pádel, cara, até ela entender a dinâmica dos vidros e tudo mais, é bem mais difícil do jogo acontecer, né? E o tênis mais técnico ainda, né? Então Sim. é dificílimo, né? Até porque é Complexo. jogado com não tem o auxílio de uma quadra. Né? Exatamente. Então eu concordo também quando a gente fala que a facilidade que o beach proporciona é exatamente por isso aí. Eu sempre digo, a gente não vai ser um profissional de arrancada, do começo, mas tu vai brincar, bola pra cima, corre, e tu te diverte, e eu acho que na maioria das vezes os nossos desportistas querem isso aí. Porque vai também ter a questão de estar fazendo atividade física, também uma terapia, né? E esse é o objetivo. A gente, na verdade, não sei qual é o dado, a porcentagem, mas a gente é as pessoas que mais competitivos somos, né? Então a gente quer ir lá ganhar, às vezes, né? Até se estressa, às vezes, né? Muitas Tem vezes. as frustrações. Então a turma mesmo que acho que é quem dá essa dinâmica para o crescimento é essa. É aquela do final de semana, da sexta, do sábado, domingo, que vão lá para curtir, tomar sua cerveja pós-treino, né, que leva a sua família, curtir. A gente faz parte do segunda a quinta. O cara que vai segunda-feira, terça-feira jogar um paddle, um beach, um pick and ball, esse tá no vício. Esse tá na competição. Sim, Né? mas eu queria tocar no assunto, por isso que eu estendi a questão do nível mundial que o Brasil se encontra, que é como hoje um jogador já pode hoje viver do beach. A nível profissional, A sim. nível profissional. Ou muita gente dando aulas também. Né? Premiações. Não, eu falo em relação premiações, sim. a premiações, né? A nível Brasil, claro, obviamente, pela questão de tu ser um profissional, tu ser patrocinado. Tu é patrocinado, tu tem um salário, né? Agora é a premiação. Condiz com a questão. Sim, a que patamar visibilidade, isso se encontra? a visibilidade que o beach tem hoje, né? Mas, claro, nível de premiação nem se compara a um tênis hoje, né? Por exemplo, um Master Cup, agora que teve final do ano, foi $75 mil em premiação. Mas já comparado aos anos anteriores... $75 mil do premiação isso. entre os campeões. Isso. Campeões e vices também. Há uma premiação ou não para terceiro, quarto e assim sucessivamente também? Sim, sempre tem uma premiação X. Mas se tu for comparar com tênis, né? Tênis envolve uma indústria de milhões, né? Já consolidada. Sim. O beach está crescendo, é o esporte que mais cresce no mundo inteiro. No Brasil, já tem mais de 1.100.000 praticantes. No Brasil, isso é dado da CBT, da Confederação Brasileira de Tênis. Isso seria um dado de filiados, por exemplo, ou é uma mescla? Não sei no que eles se baseiam, não tinha, por exemplo, isso na fonte, mas, por exemplo, só que eles constataram que tinha em 2 anos, de 400 mil, passou para 1.100.000. 2 anos. Em 2 anos, quase triplicou. Depois que o beach tênis foi televisionado, que teve a Copa do Mundo de beach tênis, que foi televisionado no Rio de Janeiro, foi um boom. Eu acho que foi essa aí que eu inclusive, visualizei ali e achei fantástico, né? Uma emoção, o povo brasileiro por si só já é caloroso, né? E aí com uma conquista dessa em cima dos italianos. Certo. Geralmente é... a gente dá para dizer, Júlio, por exemplo, que o beach está relacionado como o paddle na Argentina e Espanha. Nunca houveram outros campeões mundiais no tanto é que, historicamente, desde o início do beach tênis, sempre os campeões eram italianos. Daí tivemos o Vini Fonte, que foi o primeiro atleta não italiano a ser número 1 do mundo, por exemplo. Da Samantha Barijan.
que também foi a primeira atleta não italiana, para te ver, não é nem referenciavam como atleta não italiano a ser campeão do mundo, ser o número 1 do mundo, entende? Aham. Sim. Mas hoje, no top 10, nós temos, acho que, masculino, tem uns 3, 4 brasileiros, 3, 4 italianos. No feminino também, assim, 3 brasileiras, 3 italianas. É mais ou menos assim, sabe, que tá a distribuição. Entendi. Essa pergunta aqui da telespectadora também, que significa mais ou menos dentro dessa conversa que a gente está tendo agora em relação às competições, que é quais as competições ou eventos de beach tênis que mais o impressionaram, né, ao público em geral hoje em dia. Né? São os campeonatos mundiais, são de quanto em quanto tempo são, né? Existe assim, ó, é legal que existe tanto nível amador quanto nível profissional, torneios assim que dão um certo destaque. Por exemplo, nível profissional tem o BT 400 que eles falam, que seria o torneio com maior premiação em dinheiro. Teve agora em Viamão, tem acho que por ano no Brasil deve ter acho que uns 6 eventos desse porte, entende? E daí lá tu assiste colado na quadra, tem as arquibancadas, tudo assim, e sempre nos torneios assim também tem as categorias amadoras. Tu não vai só para assistir, tu vai também para jogar. Isso que é muito interessante. Nível amador, por exemplo... Isso qualquer um? Sim, qualquer um, porque tu pode se inscrever em qualquer... Tem todas as categorias. Tem todas as categorias, né? Tem A, B, C, no mesmo No torneio amador. que tem categoria profissional. Sim, Entende? Então claro. tu vai lá pra jogar e tu vai lá pra assistir também. Uhum. É fantástico, tirar foto com os atletas. Tu mesmo não participou de um torneio em Balneário Camboriú, que era um Eu fui em 2 BT 400, um agora em Viamão e no em Balneário Camboriú também. Uhum. BT 400 seria que seria o torneio fora a Copa do Mundo, seria o torneio que mais premiação tem. Isso é nível mundial. Mundial. Geralmente Tinha uma galera de fora. os top 10 do mundo todos estavam nesses torneios. Então, a número 1 do mundo, número 1 do mundo, número 2, 3, 4, todos estavam participando. Jogou com essa galera? Teve o tietagem? Como é que aquela patinha natural, né? Que bom, eu acho que isso aí é importante. Os atletas são muito acessíveis. Claro, são e muito tu como acessíveis, precursor, né, do esporte aqui, com quem... eu já conhecia bastante gente da antiga. Claro, esse papel que eu acho que determinadas pessoas, né, atletas, professores, entusiastas, promovedores, promotores aí do esporte, tem que fazer. Né? Eu sempre digo que a gente, para ser visto, tem que ser lembrado. Então, para a gente dar visibilidade ao esporte, ele tem que estar em destaque. E esse nosso programa aqui é justamente para isso, para que a gente possa fazer com que abranja muito mais gente, dê conhecimento, dê possibilidades, que entendam como é que funcionam e possam saber que esse esporte está ao alcance, né? Sobretudo o beach. Tu falaste uma coisa muito importante que eu acho que é a questão do custo, né? Isso, para mim, sempre ficou muito claro que a questão do beach hoje é uma questão muito mais fácil de a gente colocar em prática pela viabilidade financeira. Né? Hoje, se, por exemplo, a prefeitura disponibilizar um espaço, quantos metros de areia vai numa quadra? 50 metros cúbicos. Quanto custa isso? Olha, daí varia, depende do tipo de areia. É uma questão econômica, assim, por cima, né? Pra gente... Pior que assim, ó, por exemplo, nas primeiras quadras nós usamos areia fina de construção. Quadras perfeitas, até fomos muito elogiados por essas quadras, né? Comparado com quadras de Porto Alegre. Só que agora para essas... Pela qualidade da areia. A areia e ela dá também. E agora as quadras novas que nós fizemos, nós pegamos areia das dunas de Osório. A gente gastou, a areia é mais barata, mas o frete era mais caro. Mas essa areia, meu Deus, assim, ó, tu pisa, ela massageia teu pé. Parece tu vai lá só pra ficar pisando na areia. Terapêutico, assim. Então tem toda uma questão assim, mas, digamos, Eu confesso que quando tu falou em areias das dunas de Osório, eu já me encantei. Já me deu um brilho. Eu digo, olha que bacana. Se tu botar os pés ali, cara, daí tu vai sentir. Esse dia eu jogando assim... E daí tava entre um ponto e outro aqui, só mexendo o pezinho. Ai, que delícia. Não, cara, é uma loucura aqui. É tipo uma farinha, assim, uma coisa muito
clarinha, assim. fininha, assim, É aquela não que- afunda tanto. que Quase geralmente... areia de praia, assim, ó. Dá pra dizer. Só que geralmente a areia de praia em quadra indoor acaba virando um movediça e essa areia não, meu Deus, que delícia. Essa diferença que eu particularmente não sabia, Uhum. e essa é a pergunta que eu faço. Qual é a diferença exata sobre isso, né? Porque tu acha que areia é tudo igual. E não, primeiro que não é, né? Sim. Segundo, para a prática do esporte, ela deve fazer diferença também. Sim, tu pega uma areia mais fofa, tu vai fazer muito mais esforço. Tu pega uma areia que é mais socada, que a quadra fica um pouquinho mais dura, tu vai se movimentar muito mais rápido. Então, Mas pode tem se essa machucar diferença. também Mas mais pode facilmente. aumenta o risco de lesão também. Por exemplo, uma quadra é molhada. Aham. Sim. Em que sentido? Para baixar a poeira ou para ela ficar mais firme ou o quê? Assim, as quadras, a gente tem até um sistema de irrigação nas quadras internas, as primeiras, justamente porque levantava muita poeira. Essa já não levanta tanto poeira, sabe? Então, é uma... Mas olha, tem torneios mundiais que tu olha assim pela TV, tu olha aquela areia e tu diz, meu Deus do céu, onde é que os caras estão? É. Em praias mesmo, né? Porque tem praias que são terríveis, areia também. Tem todo esse sentido. Sim, quando tu comentou justamente, né? A gente vai a um extremo ao outro do Brasil, tu vai encontrar lugares praticamente caribenhos, com areia fina e branca, ou tu pode encontrar aqui pro nosso sul, abaixo, aqui em Cidreira, um chocolate, por exemplo, né? Então isso certamente faz eu uma lembro, eu diferença. fui num torneio que a quadra era cheia de espinhos, cara. Tu não conseguia pisar de tanto espinho que tinha, cara, na areia. Na areia. Na areia, e era lá o torneio. E era na beira-mar ou era próximo ao Não, era beira-mar. beira-mar, com Beira-mar. espinho Uhum. e areia fofa? Deus do céu. Aí é bom. Não, pra matar. Ah, super. Bom, eu não sei, eu acho que a gente conversou bastante. Se alguém tem uma colocação mais a fazer, produção, tá tudo sob controle. Júlio, começa por ti de novo. Coloca as tuas considerações aí e um ponto de vista teu aí sobre a perspectiva de futuro do beach para nossa região, a nível Brasil, estado, enfim. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Que para nós, quanto mais puder divulgar o beach tênis em si, para nós estamos no lucro, né? Porque quanto mais gente jogando, mais o que a gente quer, porque a gente vê que esse esporte transforma as pessoas, certo? Não é simplesmente vou lá para jogar, entende? Ele é um esporte transformador. E como ele é um esporte bem mais acessível, bem mais fácil, para quem nunca praticou nada, acaba se encontrando lá. E quem é iniciante, quem nunca jogou, quer experimentar, não precisa ter medo, pode ir lá, vai ser bem recebido. A gente faz jogos assim, bota no grupo, tem um grupo masculino e feminino, colocamos os nomes. Qual é o clube e fica onde, Júlio? Fala aí pro pessoal. O Play entender. Beach, aqui em Juí, pessoal, estamos com 8 quadras, certo? 7 quadras cobertas e uma quadra aberta. Um espaço com 5 churrasqueiras, temos 2 copas, né? Banheiro, tem duchas com vestiários. Criançada. Espaço kids, então temos toda uma estrutura para receber todo mundo que quiser chegar lá e aproveitar o beach. Tá certo. Então, como consideração final é que experimenta. O que custa experimentar? O pior que vai acontecer é tu viciar. Tá bem. Sheila, Ai, ai. conta aí pra gente como é que foi essa experiência de trocar experiências, literalmente, esse bate-papo, e que o público de casa saiba que tá à disposição, né? Seja adolescente, mulher, jovem, adulto, meia idade, terceira idade, a idade que for. Tu comentasse a respeito da tua filha, que é pequena, com 5 anos, e tem essa condição de participar lá. Fala pro pessoal aí um pouquinho sobre essas considerações aí que a gente fez ao longo do programa. Isso aí. Convidar, principalmente, então, né? Estão representando as mulheres, o público feminino, né? Para praticar esse esporte, para conhecer esse esporte, que eu considero também um esporte muito democrático, né? É um esporte que tu consegue competir de igual para igual também com
público masculino. Eu me criei vendo futebol, vamos dizer assim, o futebol masculino, né? Aquela coisa assim, o homem praticando esporte, né? Então, ele é um esporte super democrático. Além, a gente falou das crianças, mas também as pessoas idosas também podem praticar, Claro. né? E traz aí plena condição, né, dos idosos também estarem praticando esporte. Então, é isso aí, é um convite aí para a mulherada, para o público mais idoso também. Nós temos um grupo 50 mais de mulheres É isso aí. que toda semana estão lá. Eu tenho uma consideração a fazer aqui, que veio uma mensagem do além, dizendo que os gordinhos podem comparecer sim aos clubes, que não tem problema nenhum, e eles são muito bem-vindos, evidentemente, e inclusive volta àquela questão que nós tratamos ali no início, que é se condicionar e melhorar a questão física num esporte que não traz a ocorrência de lesões, que te possibilita o relaxamento, a tranquilidade e o mental dentro do clube, dentro da cancha, na prática desse esporte. Eu queria comentar aqui algo, falando, Sheila, que já houve algum jogo entre vocês, assim, por exemplo, já uma disputa, já houve? Já houve. Inclusive, ainda não consegui ganhar Conta, essa Vini. dupla aí ainda, tá aqui, ó, tá na garganta. Engasgado? Já saiu uns jogos já, eu e a Manu, que é minha namorada, jogamos, né, contra o Júlio e a Sheila, e ainda tá engasgado essa vitória e não saiu. Mas o plano é em breve treinar, Vamos lá. construir esse É o placar. foco deles. Estamos praticando pra isso, a gente precisa se inspirar em quem joga melhor que a gente, né? É isso aí. Mas eu acho que essa questão do jogo misto, cara, é uma coisa muito legal, a dinâmica é muito boa, sabe? E no beach tênis a gente vê como é forte essa questão, sabe? Isso é extremamente importante, porque acaba sendo uma coisa que, em vez de separar, né, o público masculino do feminino, traz isso junto, sabe? Então acho que isso é uma coisa muito importante, então, né, deixando o convite aí para todo mundo, gordinhos ou não, né? Conhecer o esporte, ir praticar, marido, mulher, filhos, né? A família toda dá para ir lá se divertir. Em uma hora dá para todo mundo jogar um pouquinho, né? E conhecer um pouco mais desse esporte aí que é realmente viciante e é uma porta de entrada para quem nunca praticou ou há muito tempo não pratica outro esporte, né? Então eu acho que às vezes a gente fica, né, as pessoas ficam colocando limitações, né, para iniciar a prática no esporte. Acho que o beach tênis é uma baita porta de entrada. E é uma queima de caloria, né, para os gordinhos, então, né? Pode entrar no projeto 2024, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos, vamos dizer, atletas agora, né, que já perderam mais de 20 quilos lá. Verdade. Tem uma turma lá que era um pouquinho mais pesada, olha, perdeu peso valendo, só jogando beach. Eu acho sensacional. Queria comentar um pouquinho, para finalizar aqui, essa questão, Sheila, que é trazer a mulher ao esporte, né? Vou fazer uma consideração rápida aqui, mas muito importante, que quem sabe o Júlio já tenha ouvido eu comentar a respeito, porque quando eu sou do Pádel de 28 anos e eu vim para Juí de volta, eu retornei para residir aqui em Juí fazem 6 anos, e quando eu retornei eu não via mulheres jogando Pádel, tampouco beach, tampouco muitos esportes. Eu acho que por que o esporte hoje de raquetes, nós estamos falando de todos, dá certo? Porque vocês, mulheres, estão ao lado dos namorados, Manuela, marido, filhos. Isso, sim, para mim, é um ponto fundamental. Eu me lembro e considero que antigamente nós jogávamos homens futebol sábado à tarde, quarta à noite, quinta. Enfim, e não havia essa congregação, esse espaço para que as mulheres pudessem também exercer essa questão. Ficava muito bitolada a questão de ginástica, né? De fechado em uma academia. Então hoje a gente tem essa possibilidade e é por isso que ele dá tão certo e prazerosamente não tem volta. Vocês entraram com esse propósito de também, eu arrisco a dizer, eu não tenho esse dado
claríssimo, e não tenho números, mas eu acho que as mulheres hoje praticam mais pádel, por exemplo, que os homens, em número, né? Quem sabe em beach seja Eu acho que parecido. as mulheres acabaram puxando muito os homens também pro beach, assim. No início, vamos pensar, quando a gente tinha poucas quadras, assim, praticamente o pessoal só fazia aula, eu acho que era 90% era o público feminino que participava. Depois que abriu as quadras, quando veio, começou a equiparar. Hoje tem mais mulheres ainda que jogam, mas já tá bem mais parelho do que antigamente. E é devido à possibilidade da família ir, Claro. né? De Claro. todos irem. Então, todos conseguem. Essa parte justamente de falar que o esporte é familiar e que congrega e que une, é fantástico. Então, O próprio Alan, né? No início ele só te levava lá, mas ele não fazia. Ele ficava olhando lá de Ficava fora. olhando lá de assim. fora. Depois de um tempo ele disse, Bel, vamos marcar uma aula. Isso aí. essa questão do vício, né? Eu falei aqui em considerações finais, mas há tanta conversa e a conversa é tão saudável, tão bacana, que a gente pode tornar isso aqui um papo para dezenas de horas, de dias, a gente vai conversar aqui sobre isso. Então, a questão do vício é justamente isso. Né? A gente fala de um vício saudável, né? A gente está comentando aqui um vício saudável que é a prática constante. Isso é vício. Então, trazer os familiares, como teu esposo, Alan, é teu esposo, Isso. por exemplo, ele foi lá uma vez, duas, leva, vai. Em algum momento ele vai se dispor. Vai junto hoje, joga sempre? Hoje não, mas assim, sempre. Não, digo, ele hoje joga sim, espontaneamente, sem precisar convidar. Não. Isso é assim. Não, o Alan é outro que podia estar aqui. Competitivo. A Cheio de competição agora é troféu. quem que joga mais entre o casal. Na verdade, a competição nossa é quem tem mais troféu. Viu como é que A é? competição é em casa. Ali, quem joga mais hoje e tal, treinou, como é que foi, quantos pontos, qual é o placar, o game, set e tal. Então, eu acho que isso aí, experimentar a questão do esporte de raquetes é fundamental. E todos vocês estão convidados, mais uma vez, a praticar, a conhecer e a estar presente, envolvidos nesses esportes de raquetes aqui no nosso programa. Papo de Raquete. Vou deixando um alô para da próxima vez, produção, que a gente vai conversar com o pessoal do tênis, tá? Que fique aqui fica a deixa aqui para a gente, no final do programa, ao longo da semana a gente vai avisar quem é que vai estar aqui nos visitando. Obrigado, Sheila. Obrigado, Júlio. Obrigado, Vini. E até a próxima com mais um programa Papo de Raquete. Um abraço.